Retornando ao nosso assunto aqui, assessoria de imprensa. Nesse vídeo a gente vai falar de ética e alguns outros produtos e práticas comuns dentro da área de assessoria de imprensa, certo? Bom, a ideia aqui é a gente falar primeiro de uma coisa que é muito comum a gente receber enquanto assessor de imprensa, que é pedidos de entrevista, né? Inclusive, se você não recebe, tem algo errado, né? Talvez esteja precisando disparar uns releases para conseguir mobilizar a atenção das pessoas para isso. Para o assessor, no momento de marcar a entrevista, é importante você tentar conseguir um meio termo entre a agenda do jornalista e a do assessorado. Em que sentido? A pessoa que está procurando, o repórter que está na redação procurando, né, entrevista, ele está dispondo do tempo dele para ir atrás de uma matéria que às vezes foi mobilizada, ele mobilizou a atenção por conta de um release que você mandou, né? Então já é um movimento de empatia para com o seu trabalho, né? A pessoa que está recebendo o pedido de entrevista, no caso, o seu chefe, o assessorado que você representa, ele precisa entender que ele tem que estar à disposição da imprensa. Obviamente que não precisa ser meia-noite, 2 horas da manhã, né? Mas ele precisa entender que há necessidade de falar com os jornais, considerando que tem um trabalho da assessoria de imprensa justamente para conseguir esses momentos de entrevista. Isso aqui é muito difícil quando a gente tem um chefe ou um assessorado que é tímido ou que é resistente ou que não se expressa bem diante das câmeras ou quando o gravador liga. Isso é complicado e, em geral, esse perfil de assessorado vai evitar entrevistas. Aí é importante ter uma conversa franca entre o assessorado e o assessor, no caso você, de convencer a fonte, que está sendo fonte para o jornalista na redação, de que esse é um papel importante, de que a gente consegue visibilidade, de que isso, inclusive, justifica o trabalho da assessoria, que é justamente de conseguir projeção para as ações, os serviços, os projetos, os valores, a missão do assessorado. Não é inconveniente você, enquanto assessor, pedir detalhes sobre a pauta, tá? Pode fazer pergunta, né? Quero fazer uma entrevista com fulano, para dia tal, hora tal. Não, já vou ligar para ele. Não, peraí. É sobre o que a entrevista? Porque de repente, e aí às vezes o jornalista vê isso com maus olhos. O cara está criando barreiras para não passar o contato do cara e tudo mais. Não é isso. O assessor de comunicação é uma pessoa que está ali para atender demandas de entrevista do jornalista. Ele está ali para atender esse tipo de pedido. Só que para atender bem, ele precisa saber quais são as perguntas que o jornalista tem em mente. Porque às vezes não é a pessoa que o jornalista está procurando que vai conseguir responder aquilo que ele quer saber. Na SECOM, o pessoal que está lá ou passou por lá sabe que isso é muito comum de acontecer, né? A universidade, que eu estou falando da UFG, ela tem uma estrutura muito grande, é uma mini cidade, né? Você tem mais de 30 mil pessoas trabalhando, estudando, pesquisando, convivendo, né, em diferentes espaços, mas um corpo único administrativo que é a UFG. Tem muitos departamentos, muitas divisões burocráticas, muitas pequenas segmentações de tarefas, e às vezes a entrevista para determinada demanda dos estudantes que o jornal quer fazer não é com a Prograde ou com a reitora, é com a PROEC, é com a PROCON, é com a PROPessoas, é com alguma outra pró-reitoria ou algum outro departamento da universidade que vai conseguir atender melhor a pesquisa ou a apuração que o jornalista está fazendo. Então a gente precisa fazer perguntas sobre qual é a pauta, qual o assunto que você está tentando tratar, sobre o que você quer falar com essa pessoa, inclusive para direcionar melhor a entrevista, certo? Outra coisa
é, ao mesmo tempo, ter certa discrição para fazer essas perguntas, justamente para evitar essa imagem de que você está agindo como uma barreira, ao invés de um facilitador, para os jornais terem acesso às fontes. Discrição em que sentido? Não é, você quer falar sobre o quê? Não é assim. Não é? Mas olha, sobre esse assunto, a gente tem 3 pessoas que poderiam falar. Né? Qual o enfoque da matéria? Porque aí eu posso te indicar fulano, ciclano ou beltrano. É sempre numa tentativa de servir a pessoa que está fazendo a bondade de te ligar para pedir uma entrevista sobre o seu assessorado, a organização de maneira geral. Ele podia estar ligando para outros lugares. Ele escolheu estar ligando, ou mandar um WhatsApp, que seja, para você. Sim? Então a gente tem que valorizar esse contato. É importante, para conseguir manter esse nível de profissionalismo, tratar o jornalista como um colega. Você não está acima dele, nem ele acima de você. A ideia é que um assessor de comunicação ele age de maneira complementar às atividades do jornalista e vice-versa. Se as redações dependem muito dos releases, é sinal de que o repórter talvez não esteja fazendo o trabalho dele de cavar pautas ou procurar fazer uma apuração melhor. Mas, ao mesmo tempo, se as assessorias estão dependendo muito dos jornais, é sinal que talvez elas não estejam direcionando o fluxo dos conteúdos para caminhos próprios. Quase toda organização tem um site, canal nas redes sociais, outro meio de distribuição que não seja exatamente a imprensa. Essas ideias de independência de um do outro são coerentes, fazem sentido, mas pensando em assessoria de imprensa, quando o contato existe, ou quando há interesse, e a assessoria enxerga o jornal, o jornalismo, como um holofote importante, é importante manter harmonia. Conseguir produzir relações que sejam de profissionalismo. E cuidado com amizades. Isso é muito complicado, de manter a coisa na linha da amizade. Porque se muda você ou muda a pessoa responsável pela pauta, aí o desenvolvimento já não é o mesmo. Isso para ficar apenas em um caso problemático. Quando o jornalista exige falar apenas com o assessorado e não com a assessoria, isso é negociável. Em que sentido? Depende do contexto. Às vezes faz sentido que o jornalista faça essa exigência. Em que cenário? Quando a assessoria já emitiu 10 notas e todas estão dizendo a mesma coisa, nenhuma delas tem uma nova informação e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Exemplo, Iris Rezende no hospital, Maguito Vilela no hospital. Tem um momento em que os boletins médicos que vão ser repassados pela assessoria não vão dar muito mais informações, até porque as pessoas não mudam biologicamente de uma hora para outra, sim. Às vezes é um quadro que precisa de dias para mudar a evolução ou a situação. Então, por conta disso, às vezes as informações vão vir exatamente do mesmo jeito. Para o jornalista que está lá dentro da redação, qual é a saída para não ficar preso no que a assessoria quer informar? Tentar um outro acesso para a fonte primária. Eu não quero falar com a filha do Iris Rezende. Eu quero falar com a família do Maguito Vilela. Porque isso contorna essas notas prontas que a assessoria teria para emitir. E às vezes, realmente, é a informação que a assessoria tem para dar. Não tem mais nada a ser dito naquele momento, oficialmente, sobre o assessorado. Isso é comum. E por isso, essa exigência é negociável. No entanto, quando o jornalista já chega querendo atropelar, fala, não, já vou ligar para a pessoa tal, sem sequer consultar a assessoria, isso é um pouco problemático, considerando que a assessoria existe justamente para dar essa assistência para o trabalho do jornalista e também para orientar o assessorado e não deixar ele falar qualquer coisa ou responder uma pergunta num momento de situação de crise, por exemplo. É importante você, enquanto assessor, elaborar um documento com orientações para o assessorado. Seja um manual, seja um guia para entrevista, alguma coisa que ele sempre possa consultar
para que ele tenha uma noção de como responder uma entrevista na TV, qual é a etiqueta para falar bem no rádio, como é que eu me comunico, igual agora, aqui no online, numa conferência que está cada vez mais comum, né? Numa entrevista pelo Meet, pelo Skype, pelo Teams, que seja. Ah, ele pode fazer um media training? Pode, ok, tudo bem. Mas o problema é, o que é ensinado pode ser esquecido. Se ele tem um guia à mão para consultar sempre que precisa, sempre que tem uma nova entrevista, e às vezes elas podem não ser tão frequentes assim, a depender do perfil do assessorado, dos interesses dele, é importante ter esse guia à mão. Sobretudo quando a gente está falando de organizações públicas, onde há um trânsito um pouco maior de funções. E aí, às vezes, a pessoa que está como assessor hoje, ela está em outro lugar depois. Então, você não pode ficar preso nos vínculos pessoais. Não é? E aqui a gente tem um exemplo do que não fazer, que é o que aconteceu com o presidente do INSS, né? Onde a gente tem uma assessora interrompendo a entrevista, no meio da entrevista, sendo feita, né, por um jornalista da Globo. Ela chega e fala, não vai ter mais não, ele tem um compromisso, ele não pode responder e tudo mais. É uma coisa que a gente não faz de maneira alguma, é um nível de desrespeito extraordinário. A manchete diz, né, do G1, deste ano, tá, de maio, a assessora interrompe a entrevista e não deixa o novo presidente do INSS responder a pergunta sobre redução do quadro de servidores. E aí tem o vídeo que é realmente cômico, que é legal para vocês acompanharem. Servidores, analistas, eles... É verdade ou é possível que os servidores, analistas, eles estejam decidindo mais rapidamente por um indeferimento para poder desafogar o trabalho? Vou ter que atrapalhar um pouquinho, que ele está com a agenda muito corrida. Sabe por que eu entrei nessa pergunta difícil? Não, vamos lá. Ele vai ter que sair, ele já até saiu da sala, tá? Obrigada. Tem um problema gravíssimo aqui, que é a assessora simplesmente cortar a entrevista, muito claramente, porque a jornalista faz uma pergunta, que é por que teve essa redução súbita no quadro de servidores? Tinha um problema aí que poderia apontar índices de corrupção, favoritismo, clientelismo, nepotismo até, que é um problema em qualquer órgão público, não é? Um privado, mas num público em especial. E aqui a repórter faz essa pergunta, que obviamente deixa o presidente sem ter o que dizer, e a assessora, no lugar, não é, de ter informado ele antes da possibilidade disso acontecer, de colocar, olha, presidente, é possível que a jornalista faça essa pergunta. Então é importante a gente já ter umas 2, 3 respostas prontas para a possibilidade dela tocar nesse assunto. No lugar disso, e na ausência de qualquer cuidado profissional, ela chega dizendo, não, infelizmente ele tem outro compromisso, ele tem que sair e tudo mais, e desliga a chamada. Agora, tem outro problema aqui também. A jornalista, assim que a assessora chega para interromper a entrevista, no lugar de reportar, não é? Evidentemente que isso virou manchete depois, né? A interrupção da entrevista, enfim, não é? Mas, no lugar de tentar negociar e tudo mais, ela adota uma postura extremamente autoritária. Dizer, não vai interromper a entrevista, não. Ora, ninguém é obrigado a te responder absolutamente nada enquanto repórter. Não há lei nesse país que obrigue alguém a te dar uma entrevista. E é nesse sentido que a atitude da repórter é muito autoritária. Não vai interromper, não. Ora, há liberdade para se interromper a entrevista a qualquer momento. A gente pode qualificar, de fato, falta de profissionalismo, de educação até, de etiqueta, de tratamento mínimo com a pessoa que estava ali, né, tentando fazer o trabalho dela. Mas eu não posso exigir que a pessoa me responda alguma coisa. Não posso fazer isso. Então tem esse problema aí também. Ainda falando de entrevista e olhando para o jornalista da redação, algumas indicações. Importantíssimo respeitar os combinados com a assessoria. Por exemplo, embargos de conteúdo, que a gente falou no último vídeo.
Se tem uma indicação de que você não publique aquele material antes do combinado, siga o embargo. Inclusive, é isso que vai garantir que você continue recebendo esse material de maneira antecipada. O sigilo da fonte também é importante de ser mantido enquanto repórter, sobretudo quando você estiver lidando com a assessoria. É muito comum a gente ver em blogs de colunas políticas, por exemplo, segundo assessores próximos ao presidente, segundo assessores próximos, no caso, ao presidente da República. A ideia é que eles só vão falar por condição de anonimato, claro. Ninguém quer ser prejudicado depois por algum vazamento que aconteceu, que passou para a imprensa, alguma informação sensível que deixou escapar. E jogada nessa voz anônima, assessores da presidência, a gente não tem uma identificação clara da pessoa. O jornalista consegue fazer o trabalho dele, que é levar a informação para as pessoas, de interesse público, protegendo o sigilo da fonte, e o assessor também, porque presta informações ao jornalista, que é isso que a gente está tentando dizer aqui. São profissões que estão intrinsecamente ligadas. Elas atuam em conjunto, ou pelo menos deveriam atuar, porque uma beneficia o trabalho da outra. Atenção a combinados com assessores e fontes, claro, em coletivas. Às vezes, antes de uma coletiva começar, ou no momento em que ela está iniciando, tem alguns combinados sobre, a coletiva é sobre o assunto X. Não aceitaremos ou não vamos responder perguntas do assunto Y. Sim? Mas às vezes o assunto Y é corrupção, e é o mais importante, e é o que eu quero perguntar. Tudo bem, mas se você concordou em participar da coletiva naquelas condições, é importante respeitá-las. Até porque é isso que vai garantir a longo prazo o relacionamento com esses assessores. E isso é importante de ser respeitado. E às vezes há razões jurídicas para não tocar em determinados temas. Vou abrir um parêntese aqui para contar um relato, certo? De uma entrevista, uma coletiva da qual eu participei com o promotor Fernando Krebs, do Ministério Público. Como foi? No momento, na época, ainda estava na rádio, trabalhando na rádio, e tinha vários repórteres lá, e ele convocou a imprensa, a assessoria dele mandou um release, falando que ele tinha um relatório, e realmente era um maço, era coisa desse tamanho assim, com nomes de empreiteiras envolvidas em denúncias de corrupção na CELG, antiga CELG, hoje Enel Goiás. De fato, essas denúncias se confirmaram depois, e o que aconteceu foi que, como ele estava como parte da investigação, e para não contaminar a investigação, ou para não ser processado pelas empresas que estavam sendo investigadas, denunciadas no caso, nesse calhamaço, né, nesse maço de supostos contratos irregulares, para isso não acontecer, ele pediu, no momento que todos os jornalistas estavam lá na sala dele, ele ia entregar uma cópia para todo mundo, ele fez isso, mas antes ele ia dar uma entrevista coletiva, então juntou todos os jornalistas lá. Naquele momento ele pediu, olha, eu posso responder a pergunta que vocês quiserem, mas eu não vou falar os nomes das empresas que estão mencionadas nesse relatório. Se vocês quiserem saber quais são as empresas, as empreiteiras, os donos, os sócios, procurem nesse relatório. Cada um de vocês vai receber uma cópia. Todo mundo concordou. Assim que a coletiva começou, uma jornalista da Record, da TV, faz a seguinte pergunta. Vamos lá, gente, podem abrir, aberto para perguntas. Ela pega o microfone e diz, promotor Fernando Krebs, quais foram as empresas envolvidas nesse esquema de corrupção detectado pelo Ministério Público? Aí todo mundo fez aquela cara, né? Ele mesmo, né? Falou, olha, por gentileza, as câmeras já estavam todas posicionadas, já estava todo mundo começando a gravar, os gravadores ligados, todo mundo teve que desligar tudo, apagar, reposicionar tudo de novo, porque você não conseguia, tinha uma profissional que não conseguiu entender, ou não ouviu, ou não quis ouvir, o combinado que se fez antes para aquela entrevista coletiva. E nesse caso, existia uma razão, que era um problema jurídico, né,
para ele não ser processado por essas empresas ou pelos sócios delas, ele não queria falar os nomes, né? O que é absolutamente inteligível. Ainda falando disso, é importante você, enquanto jornalista de redação, a gente está olhando o outro lado, né, preferir a mediação do assessor ao contato direto com a fonte. Por quê? Às vezes a assessoria, e isso acontece com muita frequência, tem até mais informações do que a fonte principal. Então, antes de falar com a fonte, é interessante que você fale com a assessoria antes, até para ver, enquanto jornalista de redação, possíveis contradições, o que diz a assessoria, o que diz a fonte. Isso é interessante e é importante, né? Pensando em termos de apuração. Muito cuidado com essa expressão que tem sido que tem sido utilizada cada vez mais de o espaço está aberto para manifestação. A gente tem visto cada vez mais a Lilian Lynch, o pessoal na TV em geral, no rádio, até na internet usar. A gente procurou assessoria, mas não houve resposta. O espaço está aberto para manifestação. Não faça isso. Por quê? Isso denota, primeiro, certa preguiça do jornal ou do jornalista de ter feito um contato, liguei no telefone, chamou umas 3 vezes, não atendeu. A assessoria não se pronunciou. Como não se pronunciou? Você sequer conseguiu falar com ela. Depois de chamar 10 vezes no telefone, encher o saco no WhatsApp e 15 e-mails, aí você pode dizer, não, a gente não conseguiu contato com a assessoria. Sim. Agora, antes disso, não dá para dizer que você tentou contato e que ninguém te respondeu. Porque às vezes, não atender o telefone é um problema de intempérie, né? Não é porque eu estou olhando, o jornalista do jornal tal, não vou atender, estou escondendo coisas. Às vezes não é isso. Às vezes sim, claro, é defensável. Mas em boa parte dos momentos não é isso que acontece. Então tem um problema aí primeiro que é com preguiça da apuração. Depois, que é a coisa de como é que funciona o jornalismo. Que é esse que vai atrás da informação para oferecer ela para as pessoas. Ele não fica esperando, não é uma prateleira para ser enchida com as informações que a assessoria vai mandar. Não é isso. Está escrito isso nos manuais que vocês leram de PTJ? Fique sentado na cadeira em frente ao computador esperando os releases chegarem. Aí você começa a produzir as notícias. É isso que vocês leram no manual? Não. Jornalismo é feito na rua, ou na timeline, ou na internet, ou no Google. Jornalismo é feito com busca, com apuração, com movimento, e não com letargia, com aguardar as coisas chegarem até mim. Isso quebra o próprio princípio do que a gente chama de jornalismo. Então, por favor, não adotem esse tipo de retórica em nenhum formato que vocês forem trabalhar numa redação. Para tentar ilustrar, a gente tem aqui materiais que a Bore enviou, eu assino, né, os releases da Bore, e eles enviam, né, para os jornalistas que assinam os releases, as análises, os artigos, sempre com essa indicação aqui, vai congelar a tela, tá? Que eu vou ligar o marcador. Você tem dizendo, publicamos um novo material na Bore, com embargo até terça, a hora tal. Abaixo o artigo de opinião e o contato do autor. A ideia com esse tipo de publicação é dizer para você o horário ideal, no caso, eles estão pedindo que você só publique algo sobre isso, depois desse dia e desse horário. Por que se justifica o embargo? Às vezes, trata-se de um artigo de opinião que vai sair numa revista científica. E a revista pede que seja um artigo inédito. Se você publicar no seu jornal esse artigo desse cara antes dele sair na revista científica, aí o artigo não vai ser mais inédito. E a revista vai recusar o artigo. Então, às vezes, o embargo se justifica por conta disso. Constrangimentos burocráticos de publicação. Aqui a gente tem uma outra análise embargada na área restrita. Você não tem uma data específica, mas ela está embargada por questões de acesso. Só o grupo de jornalistas que fizeram assinatura podem acessar esse conteúdo. E um outro exemplo, aqui um material com embargo até uma data tal,
até 2 da manhã. Por que o embargo até 2 da manhã? Porque os jornais podem subir o material para 3, 4 horas da manhã, programar a publicação, não precisa ter alguém acordado de madrugada, né? Mas você programa a publicação para após esse horário, para que quando as pessoas acordarem no outro dia, estiverem começando a acessar as notícias, os jornais, esse material já esteja disponível. E esse tempo, das 2, 3 da manhã até as 7, 8 horas, é o tempo para que esse material passe a ser indexado no Google, por exemplo, com mais segurança. E isso é interessante, porque você garante uma circulação melhor para o material, garante que as pessoas vão ter algo novo para ler assim que acessarem notícias, e ao mesmo tempo garante um planejamento, uma distribuição, pensando pelo lado da assessoria, planejada do conteúdo. Eu vou dar aqui as últimas indicações sobre o assessorado e eu vou cortar o vídeo, tá? Pensando no assessorado, é importante você conceder liberdade e autonomia para o assessor. Por quê? A gente já falou algumas vezes que essa é uma relação que tem que ser constantemente reelaborada, não é? Pensando, olha, eu preciso ter autonomia para trabalhar, para marcar entrevistas, por exemplo, e o assessorado tem que me passar uma agenda de possíveis janelas para que eu consiga marcar essas entrevistas. Às vezes, isso não é imediato. Às vezes, a pessoa não tem um dia, um horário específico. Se a gente pensar um executivo de uma multinacional, né, que está sempre atendendo telefone, está sempre em reunião, alguma coisa nesse sentido, é mais difícil você conseguir horários ou dias fixos. E aí precisa ter uma liberdade de acesso do assessor para o assessorado, de conseguir falar com ele. Olha, quando eu te ligar, você tem que atender, porque às vezes a gente está marcando uma entrevista com um jornal internacional, uma entrevista para a CNN, uma entrevista para a BBC. E aí, como é que faz se você não me atender e eu não conseguir saber o horário e o dia em que você está disponível para falar com a redação? Então, tem que ter essa conversa. Algumas indicações práticas, né, para o assessorado. É importante que ele sempre olhe para o repórter quando não for solicitado de outra forma. Tem a figura do assessorado que gosta de olhar, principalmente políticos, né? Ele olha para a câmera, porque ele quer falar com o eleitor, a pessoa que está olhando. Não é essa a ideia. Né? O interessante é que você produza, a gente pensando numa entrevista, lembra da conversa de PTJ. Entrevista é um diálogo. Então, se você está transmitindo uma conversa, não é um monólogo, não é um discurso. É o entrevistado falando com alguém. Esse alguém é o entrevistador, é o jornalista. E é para ele que ele tem que olhar, é com ele que ele tem que conversar. Não é usar o palco da entrevista para fazer discursos ou monólogos, a não ser que o repórter provoque o entrevistado nesse sentido. Mas a priori não é esse o objetivo. É importante também você dar algumas informações, isso é muito comum em gente que não entende como funciona a dinâmica de uma redação, ou que trabalha em setores que não são muito versados em tecnologia, ou que não entendem a dinâmica da comunicação de maneira geral, de entender o tempo e a lógica do trabalho do jornalista. Que ele precisa de uma resposta rápida para a entrevista, porque às vezes ela vai entrar ao vivo no dia tal, ou às vezes, mesmo quando é gravado, ele precisa que seja naquele dia ou naquele horário, ou antes de determinada data, para conseguir entregar a matéria dentro do deadline. As pessoas que não são da área não entendem isso, não entendem. Né? E é por isso que você que é da área tem que explicar para elas. Como é que é a dinâmica de uma redação? O que o jornalista faz para conseguir fazer ali a passagem com o microfone na frente da câmera? Ele tem algumas horas para fazer a entrevista e editar o material. E isso tem que ser dito para o assessor, para ele entender o nível de urgência com que o jornalista trabalha com o próprio tempo. O entrevistado, no caso o assessorado, também tem que usar o tempo e as perguntas como uma oportunidade, não como inquisição. Isso ajuda, se você conseguir incrustar isso na cabeça do assessorado, gente que é mais nervosa. Não é?
Aí eu vou ser sabatinado, vai perguntar coisas que eu não sei. E aí uma maneira interessante de acalmar as pessoas é, ora, a pessoa que procurou você para ter entrevista, ela foi atrás justamente de quem mais entende do assunto. Você só está sendo chamado para fazer a entrevista porque você é visto pelo jornal ou pelo jornalista como alguém que tem propriedade para falar sobre isso. Então, essa prova, essa avaliação já foi, já está feita. Senão, você nem sequer teria recebido o pedido de entrevista. Isso você falando para o assessorado. Sim? E a ideia é sempre, claro, né, pensando numa gestão de imagem, enquanto assessoria, você fazer ele entender que o tempo de entrevista é uma maneira de tentar montar discursos, de tentar montar imagens, ou de si mesmo enquanto assessorado, ou da organização que ele está representando. Em TV, no rádio, ao vivo, é importante falar naturalmente, como em uma conversa presencial, e não ler as coisas, né? Ou gravar um discurso e repetir, olhando para o vazio, olhando para cima, para o chão, para o teto. Né? Isso é muito complicado porque afasta a audiência. Né? Que são coisas que vocês já viram, né? Em TV, rádio, ou ainda vão ver nesses formatos específicos. Mas, de novo, a pessoa que não é da área não tem consciência de nada disso. Você precisa dizer a ele. Não usar muletas de expressão, né? Tá? Que nem eu faço muito enquanto professor. Estão entendendo? Sim? Tudo bem? Ok? Tá ok? Não usar muletas de expressão. Isso, às vezes, além de ser irritante, quebra a cadência ou o ritmo do discurso. E controlar um pouco a gesticulação. Em TV, principalmente, é visto de maneira positiva quando ela é comedida. Mas quando é demais, fica parecendo uma coisa teatral, performática. E aí, inclusive, desvia do que está sendo falado. As pessoas passam a não prestar atenção no que elas estão ouvindo e ficam ainda mais vidradas apenas no que elas estão vendo. Evitar pedir vistas da matéria antes da publicação. Embora às vezes você possa fazer isso, e aí é pedir mesmo, né? Não é exigir, mas pedir. Embora às vezes você possa fazer isso, por exemplo, um release enviado pela UFG, em geral são sobre pesquisas científicas, né? Ou uma entrevista dada por um professor que está explicando alguma coisa. Às vezes ele pede vista da matéria até, e aí a assessoria pode orientar ele a fazer isso, até para ver, olha, para ver se a pessoa está usando os termos corretos, porque tem umas palavras difíceis ali, se ela entendeu a explicação que o cientista deu. Às vezes o próprio jornalista consegue enxergar essa limitação e ele diz, olha, quando estiver pronto eu envio para você dar uma olhada. Enquanto repórter, às vezes a gente tem uma resistência a isso pelo medo de, eu vou ser censurado, a pessoa vai pedir para mim cortar coisas, vai querer mexer no meu texto, não pode fazer isso não, olha a censura. Ok, isso é justificável. Mas às vezes a ideia é que você use isso para garantir uma informação mais efetiva, mais correta, mais eficaz, né? Mais fechada na imagem que você, enquanto repórter, está tendo do discurso que o entrevistado está passando a você. E olhando pelo lado do assessor, isso é importante porque às vezes você evita erros. Não é tentar manipular o discurso do jornalista. Não é isso. Manipular a matéria a seu favor. Não é isso. Mas de garantir que, por exemplo, o nome saia correto, os termos relacionados a alguma coisa específica da área do assessorado sejam utilizados corretamente, as datas, os números e, claro, as aspas do seu entrevistado. É sempre importante, depois de ter passado por uma entrevista, ou você acompanhar a entrevista junto com o entrevistado, ou ter algum acesso a ela depois, se não for possível acompanhar junto. Justamente para fazer uma avaliação junto com ele depois, para dizer, olha, você pode melhorar nisso, controla a gesticulação, usa menos muletas de expressão, elimina esse né no final, tenta fazer um exercício que você pode passar para ele, de locução, para dar uma melhorada na possibilidade de enunciação, na retórica de maneira geral. E, claro, não tratar a audiência diretamente. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Aí você faz um discurso efusivo. Não.
Deixa o tratamento da audiência para o jornalista. Sim? Até porque, pensando na entrevista como um diálogo, de novo, você não foi lá para falar para o rádio. Você está falando com um radialista. Você não foi para a TV para falar para a câmera. Você está falando com um jornalista. A entrevista é um diálogo. Então fazer isso apaga um pouco a figura do jornalista e reivindica para você uma espécie de arrogância, né? Estou aqui, eu estou falando com as pessoas. Não, você não está falando com as pessoas, está falando com quem está te fazendo as perguntas. Sim, é importante deixar isso claro. Vou parar aqui e volto no outro vídeo, tá?